Paz do Senhor, estamos aqui para mais uma aula. Como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Continuando com a revista aqui, o Evangelho do Discípulo Amado. Hoje é a lição 2. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje o tema é a mensagem de João Batista, que é o tema baseado em João 1, a partir do versículo 19 ao 34. E a Bíblia diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção dele e disse: aí está o Cordeiro do mundo, aí está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 19. Vocês vão entender melhor no final da aula essa partezinha aqui. Vamos continuar aqui. Hoje vamos estudar a história do mensageiro de um notável homem chamado João Batista, a voz que clama no deserto, e que teve a missão de preparar o caminho para a vinda do Senhor. João Batista era um referencial na sua época. Seu discurso e sua fala se tornaram tão populares que algumas pessoas chegaram a pensar que ele poderia ser o próprio Cristo ou o próprio Elias ali. Mas não foi bem assim. A gente vai entender um pouquinho mais nas próximas, continuando a aula. Quem é João? Vamos contar um pouquinho da história de João e como ele surgiu ali, nós contando sobre a sua história na Bíblia. João era filho de Zacarias e Isabel. Zacarias era um sacerdote, ele ali ia ao templo ali dar o sacrifício, servir no altar o incenso no santo lugar, onde apenas o sacerdote podia, porque até então nem todos podiam ali adorar a Deus no templo. Hoje nós sabemos que o véu do templo se rasgou e o templo agora é o nosso coração, e é ali que a gente deve adorar a Deus e ali consagrar tudo que nós temos. Então Zacarias naquele tempo já era idoso, a sua mulher também já estava ali com uma idade avançada, mas ele foi escolhido para servir ali e levar o incenso no templo, que era uma grande honra para a época, e foi uma grande alegria para João. E quando ele entrou ali no templo, o anjo Gabriel veio falar ali com ele, e naquele momento ele falou: João, você terá um filho. E João, de tão desacreditado, ele duvidou no seu coração e teve medo. E por causa disso, o anjo impediu, falou: olha, por causa disso você não poderá falar até que nasça o seu filho. E ele saiu ali do templo e não pôde anunciar a Isabel que viria ali um bebê maravilhoso. Mas a palavra de Deus, ela se cumpre. Então, passado algum tempo, Isabel ficou grávida e dali começou a germinar João. E é claro, com aquela alegria, veio também a Maria, mãe de Jesus, que estava grávida ali também de Jesus, um pouquinho depois, uns 6 meses depois de Isabel. E lá ela foi visitar a sua prima, e quando chegou perto, João Batista ainda no ventre, ele se alegrou ali, ele chutou ali, pulou de alegria. O Espírito Santo já estava ali com ele desde o ventre da mãe. E logo depois disso, no tempo determinado, Isabel deu à luz ao menino, que naquela época existia um certo costume de apresentar no templo. Hoje em dia nós apresentamos na igreja, só que lá era diferente porque era apresentado no 8º dia e tinha a circuncisão, coisa que hoje a gente não tem, a gente só apresenta. E ali ele foi apresentado e logo depois perguntaram qual seria o nome dessa criança. E naquela época, até alguns anos atrás, uns 30 anos atrás, era muito costume de o primeiro filho receber o nome do pai. Normalmente a gente chama de Júnior, né? O nome de tal fulano, Júnior. Não, terceiro, segundo. Então, todo mundo falava, vai ser João, porque quem decidia o nome era o pai. E Zacarias não podia falar. Mas Zacarias ali teve uma ideia, Deus ali deu uma ideia para ele. O que ele fez? Ele escreveu o nome de João em uma plaquinha de madeira. Ali ele anunciou. E todo mundo falou, vai ser João. E ele falou naquele momento, sim, vai ser João.
E ele pôde voltar a falar. No tempo determinado de todas as coisas, Deus nos abençoa e faz um milagre. Sim, depois que ele começou a falar, Zacarias profetizou sobre o seu filho ricas bênçãos. E você, menino, será chamado de profeta do Deus Altíssimo e irá diante do Senhor a fim de preparar o caminho para ele. Você anunciará ao povo de Deus a salvação que virá por meio do perdão dos pecados deles. Em Lucas capítulo 1, versículo 76 ao 77 diz sobre isso. E João rapidamente ficou conhecido não por suas vestes, mas e sim por suas mensagens que fazia duras críticas ao sistema religioso daquela época. E por ser filho de sacerdote e entender sobre isso, e começou a entender a lei de Moisés, João não ficava de olhos fechados para o sistema, porque entendia bem como que funcionava. Ele não era contra a adoração no templo, entenda. Ele era contra A a religiosidade das pessoas, dos líderes, mas criticava a maldade do coração dos líderes religiosos. Então, João, como criticava a conduta dos líderes daquela época, João alertava os líderes religiosos da vinda do juízo de Deus e a necessidade de se arrepender, a necessidade do arrependimento. Em Mateus capítulo 3, versículo 7, fala mais sobre isso. Assim, continuando, assim ele instruía o povo à prática e à generosidade, a ser honesto em seus relacionamentos e a trabalhar com integridade, lealdade. Lucas capítulo 3, 10 vai falar sobre isso. Também João culpou o governador Herodes por sua má conduta moral. Nós sabemos da história de Herodes, né? Que foi um mau líder. E João anunciava constantemente a necessidade do arrependimento. Sempre falou isso. Constantemente estava falando para o povo, para se arrepender, para que porque o reino de Deus estava próximo. Muitas pessoas de diversas religiões, decorrendo do tempo, começaram a se perguntar para João Batista a necessidade do Messias. Mas o João, ele estava focado em preparar o caminho, a missão dele era essa, preparar o caminho para o Messias. E ele falou, arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, que Deus perdoará os pecados de vocês. Lucas 3, capítulo 3. Sim, a função de João era preparar o coração do povo para receber o Messias, porque muitos não acreditavam ali que ele viria naquela época e tudo mais. A gente vai falar um pouquinho agora sobre o batismo com água e o batismo com o Espírito Santo. A gente não pode falar de João Batista sem falar do batismo. Por quê? Porque ele que começou o batismo com a água, foi ele que deu ali o fundamento. Antes mesmo de Cristo ser batizado com a água, ele já tinha batizado algumas pessoas. Sim, ele batizava com o natural, João batizava com o natural, mas as pessoas achavam que ele seria o Messias, tanto que ele falou não. Em Lucas, no capítulo 1, no versículo 17, diz: ele será mandado por Deus como mensageiro, ele seria um mensageiro, será forte e poderoso como o profeta Elias, ele fará com que os pais e filhos façam as pazes e que os desobedientes voltem a andar no caminho direito, e conseguirá preparar o povo de Israel para a vinda do Senhor. Então ele batizava com água, mas ele fala ali, o batismo de João, o batismo que João pregava era diferente, porque simbolizava a purificação da alma e do coração, mediante o arrependimento. E o que é o arrependimento? É tipo, se hoje eu fazia uma coisa ruim, eu vou parar. Se hoje eu fiz alguma coisa ruim, eu vou pedir perdão e vou parar de fazer aquilo.
Então, arrependimento é isso, é pedir perdão e parar com isso. Você não pode continuar. Quando você se arrepende, você pede perdão e muda. Vamos lá. Mas ele anuncia assim, e virá um maior que eu, e ele batizará vocês com o Espírito Santo. Então, lá em Atos, no capítulo 2, do 1 a 4, no versículo, você vai ver o batismo com o Espírito Santo. Você vai ali presenciar o primeiro batismo. E ele fala assim, o batismo com o Espírito Santo é uma promessa para todos os que creem em Jesus. Então, o batismo com o Espírito Santo já era uma promessa que nós tínhamos. Ali, pois essa promessa é para vocês, para todos os seus filhos e para todos que estão longe. Isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Atos capítulo 2, versículo 39. Então, João batiza com água natural. Ele batizava com a água natural, e o principal lugar que ele batizava era o Rio Jordão, que é um rio muito importante na Bíblia, tanto que ele é citado 192 vezes, desde o livro de Gênesis, no capítulo 13, até o final da Bíblia. Ele sempre é muito citado, e é um rio muito importante ali. Vamos lá. Continuando então ali, João batizava com água e Jesus batizava com o Espírito Santo. E ele nunca quis ser maior ou melhor do que Jesus. Ele sabia a sua função e sabia para que estava. Ele estava para servir, para anunciar e preparar. Isso mesmo. João Batista, ele estava ali batizando algumas pessoas no Rio Jordão e avistou Jesus vindo de encontro a ele, para ser batizado por João. João anunciou, aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em João capítulo 1, versículo 29 fala sobre isso. Inicialmente João se recusou a batizar Jesus, porque ele não se achava digno de fazer tal coisa. Mas Jesus ele convenceu João para que fosse batizado por ele, porque essa era a vontade de Deus, essa era a perfeita vontade do Senhor. Quando Jesus saiu da água, o Espírito Santo desceu sobre ele como se fosse em forma de pomba e sobre a sua cabeça. A voz, se ouve uma grande voz do céu dizendo: esse é meu filho querido que me dá muita alegria. Em Mateus 3, capítulo 17, fala sobre isso também. A partir daquele momento, João Batista soube e começou a testemunhar que Jesus era o Messias, o Salvador prometido, o Filho de Deus. A partir daquele momento, João já teve mais certeza ainda de que Jesus era o Messias, era aquele que veio para salvar, para tirar o pecado do mundo, aí João continuou o seu ministério, continuou pregando o Evangelho com mais certeza ainda e pedindo para que as pessoas se arrependessem dos seus maus caminhos, dos seus pecados. Isso, e hoje em dia a função de João Batista é a nossa função. Exatamente. O João, ele tinha a tarefa de o quê? Ele criticava qual era o conteúdo da pregação? Ele pregava ele criticava o sistema religioso e também criticava a moral, o caráter das pessoas e a necessidade de arrependimento, porque não bastava as pessoas falarem, pregarem, dizerem que deviam e não deviam fazer, mas elas não fazerem aquilo que falavam. É claro que ninguém é perfeito, isso é com o tempo, a gente vai melhorando, a gente vai aprendendo, mas a gente é preciso ter o primeiro passo, que é se arrepender, pedir perdão e continuar querendo mudança, querendo transformação. E a gente aprende isso constantemente, de passo a passo. E hoje em dia a tarefa de João foi passada para nós, que é o quê? Falar de Jesus, pregar de Jesus, preparar o coração das pessoas para quando Jesus ali vier habitar. A gente o quê? Joga semente, mas quem vai dar o crescimento é Deus. Então, olha só, a gente tem essa função extremamente importante, que é preparar o coração de cada irmão, de cada irmã, do nosso próximo. Então, é isso que a gente aprende com João, que ele não saiu do chamado, ele não quis ser maior do que Deus, ele pregou arrependimento com fervorosidade
E ele foi único, porque todas as pessoas admiravam ele. Vinham pessoas do mundo inteiro para serem batizadas por ele, mas ele nunca ali tomou o lugar de Cristo. E sempre falava, ó, virá um maior do que eu. E ele vai batizar vocês com o Espírito Santo. Ele fazia o natural, mas viria um que faria o quê? O sobrenatural. E ele faz esse sobrenatural até hoje. Ele habita em nós, ele quer nos encher, ele quer nos fazer aí habitar com ele. E a gente precisa muito buscar isso, ser cheio do Espírito Santo, para que assim como João, a gente tenha ousadia, tenha coragem, seja destemido para pregar o Evangelho. Amém? Isso mesmo. Amém. Obrigado por mais um vídeo. Até a próxima aula. Curta o nosso vídeo. Compartilha. Se inscrevam aqui embaixo. Isso. E qualquer dúvida, o nosso Instagram vai estar aqui. Vocês mandam mensagem pra gente. A gente vai deixar perguntas para reforçar o seu aprendizado. Isso Então, mesmo. respondam aí em casa para vocês. Estará aqui no link da descrição. Isso mesmo. A parte do Senhor fica até a próxima.